Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa aula de transcrição, tá? A gente já viu a replicação e hoje a gente vai ver o que é transcrição. A replicação é quando o DNA se duplica, né, lá no cromossomo, transformando uma cromátide em outra cromátide para que haja a divisão de forma correta, tanto na mitose quanto na meiose. A transcrição é o processo na qual uma das fitas da molécula de DNA dá origem a uma molécula de RNA, certo? A molécula de RNA só tem uma fita, ao invés de duas, igual como tem um DNA, certo? E ela também é produzida no sentido 5' 3', igual como é o DNA, que o azul 5' 3', e o vermelho 5' 3', certo? Então, uma dessas fitas da molécula de DNA, ela vai dar origem a uma molécula de RNA mensageiro, tá? Então, aqui, vocês sabem que na molécula de DNA eu tenho adenina, timina, citosina e guanina, tá? Já a molécula de RNA, ela não vai ter timina em sua constituição, ok? Aonde tem T, vai ter A, e aonde tem A, vai ter U, que é uracila. Então, a molécula de RNA não tem timina em sua constituição, certo? E cada trinca, ou seja, cada 3 nucleotídeos aqui, vai dar origem a um aminoácido, tá? Que vai dar origem a uma proteína lá no ribossomo, no citoplasma da célula, certo? O RNA transcrito ele vai estar dentro do núcleo e depois ele vai ser enviado, ele vai ser transportado para o citoplasma, onde vai ser traduzido no ribossomo, que a gente vai ver isso na nossa aula de tradução, ok? Então aqui, igual lá na replicação, a transcrição acontece quando uma DNA helicase ela corta uma das fitas da molécula de DNA e a DNA girase vai girar esse DNA e a RNA polimerase ela vai adicionar os nucleotídeos correspondentes a uma fita de RNA, certo? Lá na replicação, não confunda, a gente tinha DNA polimerase porque eu estava produzindo DNA. Agora, eu vou produzir uma fita de RNA mensageiro, certo? Então, quem vai adicionar os nucleotídeos correspondentes vai ser a RNA polimerase, certo? E a fita de RNA, ela também tem o mesmo sentido, 5', 3', ok? Tá. Mas antes que isso ocorra, tá, a gente vai chamar a fita de RNA produzida através da transcrição da molécula de DNA, a gente vai chamar ela de pré-RNA mensageiro. Por que pré-RNA mensageiro? Porque no nosso DNA a gente tem sequências que elas não são codificantes. A gente ainda não sabe ao certo qual a função desse DNA não codificante em proteína, certo? E ele tem que ser removido, tá? E essas sequências não codificantes a gente chama de intron. E elas são transcritas aqui no pré-RNA mensageiro, tá? Então, as sequências codificantes de proteína a gente chama de exon, ok? E elas permanecem no nosso pré-RNA. Então, as sequências intron elas têm que ser removidas. Então, a gente chama isso de splicing, tá? Esse splice é o corte, né? Vai cortar e vai remover, como vocês estão vendo aqui. E eu vou ter um RNA mensageiro funcional somente com os exons, que esses são os verdinhos aqui, tá? E esse RNA mensageiro ele vai ser transportado para o citoplasma e vai ser traduzido em proteína lá no ribossomo. Então, vocês podem ver aqui o splice como se fossem os cortes dos introns e fica só o RNA mensageiro sem os introns. Então, aqui fica mais fácil de vocês verem. O intron ele vai se unir, essa ponta verde vai se unir a essa outra ponta verde clara e vai formar esse laço aqui que vai ser removido por essas proteínas que a gente chama de splice, é a remoção, tá? Então tá aqui os introns, tá? E vai ficar no RNA mensageiro apenas os exons. E ele não vai ser mais chamado de pré-RNA mensageiro, e sim de RNA mensageiro, tá? Então isso acontece e esse RNA mensageiro ele vai ser transportado, ele vai sair pelos poros da carioteca ou da membrana nuclear do núcleo e vai ser levado até o RNA ou até o ribossomo, onde vai ser traduzido em proteína, ok? Só lembrando aqui para vocês que os eucariontes, eles possuem intron. Os eucariontes, eles não têm intron, não têm como remover. O
procariontes, que são as bactérias, não têm núcleo, o material genético fica disperso no citoplasma. Já os eucariontes, eles têm intron. E esses introns têm que ser removidos do RNA mensageiro antes dele ser traduzido em proteína, antes dele ser levado para o citoplasma e ser traduzido em proteína lá no ribossomo, certo? Então, é dessa forma que acontece, ok? Lá na nossa próxima aula, a gente vai ver isso aqui, que cada trinca de nucleotídeo forma um aminoácido e a junção desses aminoácidos vai formar uma proteína. Toda proteína ela começa com AUG, que é a metionina, que é o aminoácido chamado metionina. Então, toda vez que o ribossomo ele perceber que tem AUG, ele vai começar a produzir a proteína, adicionando uma metionina, e vai continuar até chegar no códon, que a gente chama de stop, e ele vai paralisar, certo? Mas isso eu vou explicar para vocês lá na aula de tradução. Espero que tenham gostado do que é a transcrição, é bem facinho. Só lembrando, RNA não tem timina. RNA tem adenina, tem uracila, tem guanina e tem citosina, mas não tem timina. Timina a gente só encontra no DNA. E DNA também não tem uracila, ok? Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!